Imagine isso. O rugido dos motores a jato ecoa por uma pista fria na Rússia. Uma nova aeronave elegante decola. E pela primeira vez em anos, a Rússia tem um competidor no ringue contra o duopólio Airbus-Boeing. Vamos levantar a pergunta que circula nos hangares de Toulouse a Seattle. E se a Rússia conseguisse enfraquecer o domínio ocidental na aviação comercial com um avião construído majoritariamente sem tecnologia ocidental? E se o próximo salto nos aviões estreitos viesse de um país decidido a provar que pode fabricar aeronaves de classe mundial por conta própria? Isso não é só especulação. No final de abril de 2025, o Yakovlev MC-21-310, uma variante equipada inteiramente com motores aviônicos e asas compostas fabricados na Rússia, realizou seu voo inaugural. Isso marcou um marco importante após anos adaptando-se às sanções que forçaram a Rússia a substituir componentes estrangeiros por tecnologia nacional. O MC-21 original voou pela primeira vez em 2017 com motores Pratt & Whitney, mas as sanções impostas a partir de 2022 interromperam as cadeias de suprimentos ocidentais. Os engenheiros reagiram rápido, trocando pelos motores Aviadvigatel PD-14, os primeiros turborreatores russos desenvolvidos para jatos comerciais em décadas e refinando aviônicos, hidráulica e outros sistemas domésticos. Suas asas de compósito de carbono, feitas com manufatura russa de ponta usando robôs avançados de posicionamento automatizado de fibras, oferecem uma estrutura mais leve e resistente, crítica para a eficiência do combustível e desempenho. O MC-21 pretende rivalizar com o domínio de mercado do Airbus A321neo, oferecendo uma cabine mais larga e materiais modernos, mas a jornada não foi fácil. Integrar novos sistemas russos atrasou a certificação e levou a compromissos no alcance e altitude operacional. Ainda assim, o voo do MC-21-310 em 2025 sinaliza uma declaração audaciosa. A Rússia não vai ceder na aviação comercial. Com a produção doméstica agora no foco, o MC-21 pode remodelar a competição futura, se conseguir ampliar sua produção, cumprir normas globais de certificação e convencer companhias aéreas fora da Rússia a arriscar. Enquanto isso, as sanções ocidentais apertam a frota russa, forçando as companhias a considerar aeronaves russas como futuro. O que isso vai significar para você, entusiasta, com os céus do mundo potencialmente abertos a novos rivais? Você confiaria em um jato nascido no calor das sanções? Prepare-se, porque a história do MC-21 ainda está se desenrolando e pode ser exatamente o desafiante que muda o equilíbrio no jogo de alto risco da aviação comercial. Para realmente entender o MC-21, você precisa voltar no tempo, até quando as companhias aéreas da União Soviética cruzavam continentes em aeronaves icônicas como o Il-62M. Essas máquinas, projetadas para resistência e alcance, simbolizavam uma indústria aeroespacial ferozmente independente. O Il-62M, por exemplo, podia transportar 180 passageiros por quase 11 mil quilômetros, cerca de 6.200 milhas, sem uma única peça ocidental. Era mais que um avião, era uma declaração. Mas tudo mudou com o colapso da URSS. De repente, a indústria aeroespacial russa despencou. O financiamento secou, jatos ocidentais inundaram o mercado e a indústria outrora orgulhosa teve que assistir de fora enquanto Airbus e Boeing dominavam os céus. Ainda assim, por baixo da superfície, a ambição se recusava a morrer. No começo dos anos 2000, engenheiros e estrategistas russos começaram a planejar uma retomada. A visão: um jato capaz de rivalizar com os melhores do Ocidente, não só como um trator regional, mas como um verdadeiro competidor no mercado global de corredor único. Esse sonho tomou forma no projeto MC-21, lançado oficialmente em 2007. No começo, a abordagem foi pragmática. Designers russos fizeram parceria com fornecedores ocidentais para sistemas críticos, aviônicos, materiais compósitos, até motores, na esperança de misturar a expertise doméstica com a tecnologia global testada. O primeiro protótipo, apresentado em 2016, trazia um DNA misto russo e estrangeiro. Era uma ponte entre eras e, em 2017, decolou para seu voo inaugural. Mas aí vieram as sanções. Diante das tensões geopolíticas, fornecedores internacionais se retiraram em massa. De repente, as ambições da aviação russa enfrentaram um teste duro: adaptar-se ou ficar no chão. Cada componente principal, motores, controles de voo, sistemas elétricos,
precisava agora ser desenvolvido internamente. Substituir os motores Pratt & Whitney pelo novo PD-14, construir aviônicos russos do zero até fabricar asas avançadas em compósito de carbono localmente, tudo virou prioridade urgente. O resultado? Anos de atrasos? Sim, mas também uma explosão sem precedentes de inovação. Fábricas se readequaram, engenheiros correram contra o tempo e uma nova cadeia de suprimentos ganhou vida. Em abril de 2025, o protótipo MC-21-310, número de cauda CUNY 7305, completou um voo marcante com quase todos os sistemas: navegação, displays de cabine e cabeamento elétrico fabricados na Rússia. Pilotos e engenheiros passaram mais de 1 hora no ar, submetendo a aeronave a testes rigorosos e não encontraram um único defeito. Pense nessa transformação. A história do MC-21 existiria sem o crisol das sanções? Ou seria a adversidade a faísca que reacendeu as ambições da aviação russa? E se for assim, o que isso pode significar para o próximo capítulo da competição aeroespacial global? Vamos entrar no MC-21 e desvendar o que faz deste jato um sério concorrente técnico, não apenas um símbolo político. Um destaque é a asa, não é o habitual esqueleto de alumínio. As asas do MC-21 são feitas de polímero reforçado com fibra de carbono, CFRP, fabricadas usando um processo avançado de moldagem por transferência de resina fora do autoclave. Isso não é apenas um truque de fabricação legal, significa asas mais leves, custos de produção menores e uma estrutura resistente projetada para enfrentar com facilidade os rigorosos invernos da Sibéria. Esse método de fabricação permite que a Yakovlev produza asas mais rápido e em grande escala, uma possível vantagem comparada às técnicas tradicionais de autoclave usadas pela Airbus e Boeing. A confiança aqui está na economia de peso, até 15% a menos em áreas críticas da asa, o que se traduz em melhor eficiência de combustível e maior alcance. Cada quilo conta quando se está voando a 35.000 pés, 10.600 metros. Olhando para a cabine, o MC-21 tem uma largura de fuselagem de 4,06 metros, cerca de 13,3 pés. Isso é mais largo que os aproximadamente 3,95 metros, 13 pés, do Airbus A320 Neo e os cerca de 3,76 metros, 12,3 pés, do Boeing 737 MAX. Esse espaço extra significa assentos mais largos, um corredor mais amplo de 50-60 dentes em 20 a 24 polegadas e mais espaço para os cotovelos. Os passageiros têm um voo claramente menos apertado, embarque mais rápido e uma sensação mais confortável em voos longos pela Rússia ou para a Ásia. O MC-21 é impulsionado pelo motor PD-14, projetado na Rússia. Ele entrega cerca de 14 toneladas de empuxo, aproximadamente 31.000 libras-força, e conta com um design modular que foca na eficiência de combustível e facilidade de manutenção. Sua razão de bypass é de cerca de 8,5, menor que a dos motores Pratt & Whitney, PW100GG e CFM LEAP-1A, que possuem razões mais altas, entre 10 e 12, mas ele compete bem pelo seu tamanho e finalidade. A Rússia planeja melhorar o PD-14 com materiais mais leves e redução de emissões até 2027, mostrando um compromisso de longo prazo. Não deixe de lado a melhora na experiência do passageiro. A cabine do MC-21 é pressurizada para simular apenas 1.800 metros, 5.900 pés, de altitude, significativamente menor que os 2.400 metros, 7.900 pés, típicos dos concorrentes. Isso reduz fadiga e dores de cabeça, tornando o voo mais suave e silencioso. Junte a isso janelas ampliadas, quase 30% maiores que as dos rivais, isolamento acústico avançado e um conjunto modular de aviônicos totalmente fabricado na Rússia, e você tem um avião projetado da ponta do nariz até a cauda para a operação moderna e conforto. Então fica a pergunta: com essas inovações nascidas da necessidade e rigor, será que o MC-21 pode fazer gigantes como Airbus e Boeing repensarem seus projetos de corredor único? E você, como passageiro, sentiria a diferença entre uma cabine projetada para conforto verdadeiro e uma construída em torno de compromisso? Vamos colocar o MC-21 frente a frente com seus maiores rivais. No papel, o confronto é tentador. Temos o candidato russo, o MC-21-310, movido pelo motor PD-14, encarando o Airbus A321 e, em menor grau, o Boeing 737 MAX 9. À primeira vista, as especificações parecem próximas, mas como sempre, o diabo está nos detalhes. Aqui está um resumo rápido. Logo de cara, a cabine mais larga do MC-21 se destaca.
Esses 36 centímetros extras, cerca de 14 polegadas, significam assentos mais largos, corredores mais amplos e uma sensação mais aberta, fazendo uma diferença real no conforto dos passageiros. Mas o alcance é o calcanhar de Aquiles do MC-21. O A321neo, especialmente a variante XLR, pode voar sem escalas até cerca de 8.700 km, aproximadamente 4.700 milhas, quase 50% mais longe que o MC-21, que alcança perto de 5.100 km, e 3.170 milhas. Para companhias aéreas que buscam rotas longas e pouco movimentadas, essa diferença é decisiva. O Boeing 737 MAX 9 fica entre eles em termos de alcance e capacidade. Em consumo de combustível e custos operacionais, as projeções iniciais do MC-21 prometiam 12-15% de custos mais baixos que o A320neo, devido às suas asas compostas e estrutura mais leve. Mas, depois que as sanções forçaram a troca por componentes nacionais mais pesados e pelo motor russo PD-14, essa vantagem desapareceu. Agora, a eficiência de combustível está mais ou menos no mesmo nível do A321neo, sólida, mas nada disruptiva. Confiabilidade é outro ponto-chave. O motor PD-14 é novo e ainda não testado no serviço global de companhias aéreas, enquanto as famílias A321neo e 737 MAX registram milhares de voos diários no mundo todo. O livro de pedidos do MC-21 ainda é inferior a 350, na maioria de companhias russas, e dos países da CEI, enquanto o A321neo tem milhares de pedidos globalmente. A certificação é o golpe mais duro para o MC-21. Sem aprovação da EASA ou FAA, ele permanece proibido fora da Rússia e de alguns países aliados. Sem certificação internacional, a maioria das grandes companhias aéreas nem considera o avião. Dito isso, há um detalhe interessante. Os problemas de produção da Boeing e a enorme fila da Airbus se estendem anos no futuro. Para regiões como África, Sudeste Asiático e partes da América Latina, que precisam de jatos novos, mas são pouco atendidas pelas entregas ocidentais, o MC-21 poderia preencher uma lacuna vital, desde que a Rússia consiga entregar a produção e o suporte no prazo. Então a pergunta permanece: em um mundo que busca capacidade e alternativas, será que a cabine mais larga e o preço competitivo do MC-21 conseguem atrair compradores para longe do duopólio ocidental? Ou os limites de alcance, os obstáculos na certificação e o histórico ainda não comprovado vão deixá-lo de lado? Essa é uma história que ainda está se desenrolando nos próximos anos e, como entusiastas, estaremos acompanhando cada passo do assento do copiloto. Todo novo avião promissor enfrenta sua própria aprovação antes de entrar na frota, mas para o MC-21, essa aprovação é especialmente assustadora. Os maiores ventos contrários do programa não são apenas técnicos, são profundamente políticos e logísticos. Primeiro, a jornada do protótipo à produção foi retardada pela enorme escala da substituição doméstica. Sanções forçaram os fabricantes russos a substituir mais de 40% dos componentes do MC-21 por alternativas nacionais. Isso significou anos de tentativa e erro, dores de cabeça na cadeia de suprimentos e recertificação de sistemas críticos, motores, aviônicos, até os 70 km, cerca de 43 milhas, de fiação a bordo. Não é surpresa que a produção em série tenha sido adiada para 2026, com a Aeroflot e Smartavia previstos como os primeiros grandes clientes. Mas mesmo com esses obstáculos, as autoridades de aviação russas continuam avançando. Os voos de certificação continuam com o objetivo de aprovação regulatória total russa no início de 2026. Aqui está o problema. Sem validação da EASA ou FAA, o MC-21 não pode operar legalmente na maioria da Europa, América do Norte ou outros grandes mercados. É um ciclo fechado que limita as exportações a países indiferentes ou ativamente alinhados com a postura geopolítica de Moscou. Então, quem está na fila para comprar? Até agora, o livro de pedidos é dominado por companhias aéreas russas e da CEI, com interesse provisório de países como o Irã e possivelmente Índia ou China, mercados onde política e preço pesam mais do que a lealdade a marcas ocidentais. A Rússia também está mirando África, Sudeste Asiático e América Latina, esperando que o preço competitivo e a independência do MC-21 em relação às cadeias de suprimentos ocidentais agradem companhias aéreas que enfrentam longas filas da Airbus e Boeing. Para o Kremlin, o MC-21 é muito mais que um avião. É um símbolo, uma declaração voadora de que a Rússia pode prosperar sob pressão e construir tecnologia de classe mundial sem ajuda ocidental. Por isso, o governo investiu bilhões em novas fábricas, cadeias de suprimentos e P&D
para o programa. Cada voo de teste bem-sucedido não é só um passo para o serviço comercial, é uma vitória política, transmitida a aliados e rivais. Mas os riscos são reais. A Rússia conseguirá sustentar uma frota global, garantir fluxo constante de peças sobressalentes e apoiar as companhias aéreas durante anos de operação? Os compradores confiarão em uma aeronave sem um histórico internacional comprovado? E quanto à geopolítica, ao invés do desempenho ou preço, decidirá o destino do MC-21? Olhando para o futuro, essas questões permanecem grandes. O MC-21 é tanto um teste da ambição industrial russa quanto um programa de aeronaves. E a cada nova entrega, os riscos só aumentam. Então, onde tudo isso deixa o MC-21 e o que isso significa para o futuro da aviação comercial? Vamos voltar ao panorama geral. Este não é apenas mais um jato de fuselagem estreita. É um símbolo da resiliência russa, da engenhosidade técnica e da vontade de traçar um caminho independente em um mundo também imprevisível. A jornada do MC-21 parece um plano de voo de alto risco. Ambições audaciosas, turbulência repentina e agora uma longa aproximação para uma possível revolução no mercado. Vimos como as sanções forçaram uma mudança total para a tecnologia nacional, catalisando inovações em asas compostas, conforto na cabine e design de motores. Também vimos como a fuselagem mais larga da aeronave, sistemas modulares e os motores domésticos PD-14 poderiam, pelo menos no papel, competir de igual para igual com os pesos pesados ocidentais, como o A321neo. Mas aqui vai a realidade. Apesar de todo o seu potencial técnico, o MC-21 enfrenta uma série de desafios. Sem certificação internacional, suas asas estão cortadas muito antes de chegar ao palco global. Seu futuro depende de mais do que voos de teste. É uma questão de entregar confiabilidade, construir confiança com as companhias aéreas e provar que uma cadeia de suprimentos russa pode apoiar operadores em todo o mundo. E claro, a geopolítica vai influenciar toda a venda, toda a entrega, todo o contrato de manutenção. Ainda assim, há uma sensação de expectativa difícil de ignorar. Será que o MC-21, forjado no cadinho do isolamento, pode se tornar o modelo que finalmente rompe o duopólio Airbus-Boeing? Ou está destinado a continuar como campeão regional, um marco tecnológico que nunca sai totalmente da órbita de sua terra natal? Enquanto acompanhamos os próximos meses, marcos de certificação, primeiras entregas, possíveis lançamentos internacionais, uma coisa é certa, a história ainda não acabou. O MC-21 já está forçando a indústria a fazer perguntas difíceis sobre autossuficiência, resiliência e o equilíbrio de poder que muda na aviação global. Você confiaria em um jato russo de próxima geração para sua próxima viagem transcontinental? Será que a excelência técnica pode superar barreiras políticas? E se o MC-21 tiver sucesso, que ondas ele pode provocar nas companhias aéreas do mundo? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Qual sua posição sobre o futuro do MC-21? Ele vai reescrever as regras ou o duopólio Airbus-Boeing vai se manter firme? Se você achou valor neste mergulho profundo, não esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais análises das aeronaves que moldam nossos céus. Porque na aviação, a próxima revolução está sempre a uma decolagem audaciosa de distância.